Eu criei uma lista, olhando lá, por exemplo, os arquétipos de Carl Jung. Sim, do Jung lá. Eu fiz arquétipos, naquele modelo, arquétipos junguianos, eu fiz 10 arquétipos de chefes ruins. Que são características... É ruim ou tóxico? Não, Desculpa pra perguntar. mim é tudo igual. Ruim, tóxico. O isso ruim fica talvez medo, não isso aí. dê... O ruim seja aquele que não dê resultado. O tóxico é aquele isso lá. que transfere para a equipe O chefe que cobra um ele resultado, cria um por ambiente exemplo, ele pode ser super engajador, mas ele também, se ele cobrar errado, ele pode... Sim, tem um entendi. tipo que eu, Ou por seja, exemplo, não é o que ele faz, é o como ele faz. o como ele faz, exatamente. Por gostei. exemplo, um desses 10 Legal. chama gladiador, que é esse exemplo que você está dando. Geralmente a gente vê muito Cara, que nome nas legal, equipes, entendeu, cara? nas equipes de vendas. Isso, O me chefe veio... gladiador é aquele cara que faz assim, coloca a galera para se degladiar. Ele monta uma arena e fala assim, todo mundo tem que bater a meta. Só que ele deixa a equipe brigar entre si. Um rouba cliente do outro. Joga o buraquinho pra Faz, tropeçar. Exatamente. Então, para ele, não tem problema de um profissional ser antiético com o outro, desde que alguém ganhe. Isso aí é... Desde que todos eu me questiono. estejam correndo para bater a meta. Se bateu a meta, beleza. Cara, que sensacional, desde que vocês se matem lá. E tem você... muita gente que é assim, muito líder que bate meta porque quer ver o sangue embaixo. Quando você dá esse exemplo... Porque eu tava buscando aqui o formato e expondo, né? Situações até que eu passei. Agora, quando você falou antes do gladiador e deu esse exemplo, pô, que legal isso aí, cara. Não, Acho então que são 10 e cada um tem um exemplo, como ou lidar. Ou seja, quem comprar o livro vai conseguir acompanhar. Identificar cada um. Ó, eu tenho e aí, chefe quando eu perguntei assim, do sabe? assessment, na verdade, ó, tem um chefe assim, aquela pessoa é assim, talvez eu seja assim. Ele faz isso porque ele tem medo também, e ele tem uma baixa autoestima, é por isso que ele grita, porque ele quer chamar atenção para ele. Tem um monte de coisa. Caramba, é muito complexo isso. Tem uma parte teórica importante ali da parte Como que é da esse? psicologia. Então, Assim, eu começo o a spot. estruturar por que tem um chefe tóxico através dos sentimentos que um profissional tem. Então, um profissional ele pode ter diversos sentimentos que esses sentimentos são vistos por nós através de comportamentos tóxicos. Essa classificação, né? que você fez, então, parte de sentimentos. Que sentimentos, né? Por exemplo, que sensacional. Baixa autoestima, insensibilidade, né? Que você não tem empatia pelo outro. Você tá a gente tem um conjunto de sentimentos que agrupados eu consigo montar esses arquétipos e falar assim, ó, tem um padrão comportamental aqui. É porque esse cara aqui ele é altamente narcisista. Por quê? Porque ele tem baixa autoestima. Então ele tem medo do que as pessoas vão pensar sobre ele. Por isso que ele age desse jeito. Aí cria uma barreirona e aí, sei lá, o outro sempre é o errado. Então, exato. Ou ele ataca. O jeito dele se defender é ele atacando a outra pessoa. Assim, ó, pra quem... e eu acho que... Vou colocar... Eu até que usei exemplos aqui para trazer e fiquei processando aqui, porque não é fácil mesmo. Às vezes você até fala que, pô, talvez me vi nessa situação e tal. Considerando que em condição normal de evolução de uma carreira, as pessoas tendem a ter uma posição de liderança em algum momento, isso é um manual de vida profissional para a galera ter, né? Para a gente poder ver se está caindo numa dessa e até para... Se você tem a causa raiz, você até pode tirar e entender o plano de ação. Para os dois lados, não só para o gestor, que, de novo, não precisa ser o de primeira viagem, esse que vai se tornar líder pela primeira vez. Pode ser o que mudou. Pode ser aquele que já está há muito tempo na liderança, mas ele não sabe, né, mais como gerir a equipe, ele está tendo dificuldade, então o livro vai servir para ele. Mas também tem o liderado. Porque é o que você falou, eu fico com um sentimento ruim quando a pessoa às vezes viu que não dá mais, mas ela simplesmente tem uma questão financeira. Sim, e ela não pode sair naquele momento. Então, eu não julgo, por exemplo, quem fica num trabalho, às vezes tendo um prejuízo na sua saúde mental, porque precisa sustentar a família. É o principal, né?
É o principal. Então, momentaneamente, numa carreira, por exemplo, de 30, 40 anos que você ainda vai viver as suas experiências profissionais, em alguma dessas experiências profissionais, às vezes você vai lidar com chefe tóxico. Pode demorar um mês essa experiência, aí a pessoa muda, ou você muda de área, ou você sai da empresa. Mas em algum momento você vai ter que lidar com um chefe ruim. Tem até uma aí linha tem de dicas de como você lida trabalhar. com cada um deles. O que pode lidar resultar com cada um. num cenário melhor, eventualmente. Para te deixar menos penoso o seu dia a dia. Porque assim, você não vai conseguir mudar o chefe. Esquece. Não muda? Não, inclusive tem algumas teorias ali de por que chefes ruins têm dificuldade, ou chefes tóxicos têm dificuldade de mudar de mindset depois que ele incorpora esse jeito, né? Tem umas comparações ali meio pesadas. Não vou falar, porque aí o pessoal tem que ler, porque é legal, é bacana. Ler, né? Tem uns casos interessantes. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se você fez essa pesquisa. E aqui a gente está, né, falando desse tema de porta aberta. Qual a chance de um líder a mais de... Olha eu me colocando aqui. Há mais de 20 anos, 20 não, 15 anos, 15, 2010, 24... uns 15 anos. Qual é a chance de eu nunca ter sido tóxico? Eu acho que zero. Acho que todo mundo tem algum... Então, de novo, todo mundo tem, pelo menos na vida ou numa experiência profissional, um comportamento tóxico. É normal, a gente é humano. O negócio é quando você estabelece isso como rotina, vira um padrão seu de comportamento. Aí é o perigo. Aí você se torna... Tô assistindo bem. Qualquer coisa você ainda tem chance. Não, é isso. Assim, eu me coloco tem vários exemplos. Eu tô fazendo essas perguntas me colocando, mas para trazer... Até para estimular o pessoal. Não é para ter medo. Lê, pô. Não, é exato. Lê, tem um aprendizado. Tem um tipo dos 10 lá, eu falei o gladiador, e vou dar um outro exemplo que é muito comum, que é o microgerente. Microgerente é o que faz microgestão, microgerência, microgerenciamento, enfim. Que é o seguinte, é aquele cara que é tão ansioso que por mais que ele combinou com o time uma data de entrega de alguma coisa, a cada 5 minutos ele está perguntando se está pronto. Por quê? Porque ele transfere a ansiedade para o time, não deixa o time produzir. Ele está atrapalhando a produtividade. Ele organiza, ele faz os mas ele tem tanta ansiedade que ele tem medo de chegar na data, não ter cumprido, então falta confiança com a equipe. Eu já fui um chefe assim. E pergunta do 1 milhão. Dá pra ter mais de um arquétipo simultâneo? Cara, é engraçado. Todo mundo me pergunta isso. Porque alguns do Jung você tem o principal e os secundários. Né? Alguns sim, alguns não, porque eles são completamente antagônicos. Então, a causa raiz é outra. São muito diferentes entre si, né? Então, não tem como você juntar nenhum só. Mas sim, tem como você ter... Um tirano que é altamente narcisista. Tirano é o arquétipo. É o arquétipo. O tirano e ao mesmo tempo ele ser microgerente. Tem como. Mas nem todos. Não dá para ser os 10 numa pessoa só. Então imagino, né, que tem é um espectro, né? Então, às vezes você pega... Eu desenhei... Tem alguns desenhos ali que mostram uns cruzamentos entre eles e tal. E aí, passando, né? Acho que a gente gabaritou e passou por todos. Eu queria entender, né, dentro do espectro, do processo de criação. Porque, olha só, só nessa conversa, eu que sou um profissional há muitos anos, consultoria, ensino, crio meus métodos e ensino, né, através da empresa, vejo que eu posso aprender com todos esses livros, né? Tem um manual de referência aí e, cara, né, a vida é dura mesmo, né? A gente tem que aprender, né? A gente não tem que, como é que fala? Limitar, né, o nosso aprendizado. Dentro desse, como que você estabeleceu esse processo? Como que é um processo de pesquisa? Você citou brevemente, você comunica, você recebe os cases, como que surgem esses insights? Da onde você falou assim, eu vou pegar o arquétipo e vou começar a mapear isso? Porque isso são sacadas que eu acredito que desde quando você começou a escrever no LinkedIn perceberam, desde quando você fez a palestra lá, o pessoal da área de educação percebeu, e você, me parece, tem você traz um quê de uma engenharia, né? Você segue todos um processo, ou cada um tem uma história, ou você reflete sobre isso antes?
Não, eu acho você engenha, né? A minha pergunta. Você engenha o livro, acho que mais escrever. Sim. Assim, antes de escrever o Manual Anti-Chefe, eu estava conversando com o editor se ele queria o livro. E eu já tinha a lista de capítulos, mas eu não tinha escrito uma palavra. Mas eu criei a estrutura de como contar aquela história, o storytelling do livro inteiro. Então eu tinha todos os... E engraçado que não mudou nenhum capítulo. Você disse que na sua cabeça já tinha escrito e você usava... ok. Então eu faço uma lista... Não mudou nenhum dessa lista? Não, é engraçado. Juntei um ou outro em um mesmo capítulo, mas o conteúdo estava lá, estava inteiro. Mas o que me chama... O que talvez tenha chamado a atenção das pessoas e que me chama a atenção até hoje, porque todo mundo que fala, pô, eu gosto de ler o que você escreve... É porque eu não tenho esse negócio de ficar adorando pílula, não. Eu escrevo e se é para meter o cacete, eu meto o cacete. Eu gosto de escrever da forma que eu falo. Se eu sou muito claro, muito direto, muito objetivo, na minha fala eu escrevo da mesma forma. Então as pessoas gostam porque eu vou direto ao ponto, eu não fico enrolando, não fico contando historinha, eu não fico... Eu percebi que isso é muito prático. Então, é isso. Então, quando você escreve... livro. Eu tento... Antes eu não era assim, eu fui aprendendo. Minha esposa fala muito sobre isso, assim... Não, você melhorou, porque você era sisudo escrevendo, você era muito Caxias escrevendo, né? Que é aquele negócio do cara corporativo, que tem que escrever o e-mail corporativo. Eu tinha que respeitar alguém. Agora eu sou sozinho, não preciso respeitar ninguém, então eu falo do jeito que eu quero e ainda tem gostem ou não gostem. Mas tem a curadora de plantão. A minha esposa fala... Ela escreveu o Sabático comigo. Ah, que legal. Ela é coautora do Sabático. Ela é jornalista. Yara. Mandou bem. Mas ela sempre fala, para de ser sisudo escrevendo, escreve do jeito que você fala. Eu tô aprendendo essa nova habilidade ou atitude, sei lá, daqui no podcast. Aí a esposa começa vendo, né? Ela por incrível que pareça, você fala, pô, ela falou, mas você não ouviu. Mas acho que era pior. Ela falou, Rodrigo, deixa a pessoa falar, Rodrigo. Eu falei que eu fico com ansiedade de querer comentar também. Não, mas Rodrigo, hoje eu tive uma gravação anterior, né? Aí eu falei, eu já vou avisar que minha esposa vai brigar comigo. Aí eu fiz uma pergunta com 5 perguntas. Uhum. Porque eu me empolgo, porque assim, começa a trazer muitas... as temáticas que você coloca são temáticas, acho que, como quem... Todas as pessoas são passíveis na questão da carreira, né, exponencial, da questão da parte do sabático, de poder entender, se organizar, reagrupar, né? E essa questão da liderança, ela tem um impacto nos resultados, né, do país como um todo, né? Você tem... quantos projetos legais que não pode ter caído por uma questão de uma liderança? E é um fato, acho que a gente tem que saber encarar quanta isso. gente boa foi tolhida da empresa, cortada, porque não teve chance, porque tinha um chefe tóxico acima, que não deixou ela prosperar, sim, ela ter a criatividade, mostrar a criatividade dela, enfim. Às vezes, também de ressaltar, né, de levar... Assim, que é o papel do líder, né? O papel do líder não é só fazer gestão. Se é para fazer gestão, você pode ter só o seu cargo lá. Eu comento que acho que o ideal, né, no mundo ideal, até vi algumas matérias, o pessoal falando, assim, acho que um líder, acho que tem uma sinalização de quando que ele tá indo bem, é quando as coisas estão acontecendo e que ele não faria falta. Sim. Daquele time que ele conseguiu promover aquilo ali. Sim. Acho que eu também falo muito sobre isso, que é a gestão da confiança no time, né? E o quanto que você consegue dar de autonomia. Então, tem uma questão confiança versus autonomia também, que eu trago no livro, que eu acho que é o estupim do nascimento de um chefe tóxico, né? Ele não confia na equipe ou ele quer obediência. Então, para confiar, ele precisa que todo mundo obedeça. Para obedecer, ninguém pode ser criativo, porque para obedecer, só ele manda. Né? Então, aí o cenário... Aí quando fala assim, agora eu te dou autonomia, mas eu só te dou autonomia
para fazer o que eu falo para fazer. Então, não existe autonomia. Tem uma brincadeira que é de outro contexto, né? Mas assim, não, você pode escolher a roupa que você quiser. Mas desde que ela só seja que tem essas 5 preta, cores aqui, né? Mas, pô, 5 cores não basta. Mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que é daí que nasce um pouco. Você vai fechando a possibilidade, né? Existe uma crise de confiança, eu acho. Nas relações humanas, principalmente no Brasil. Eu acho que a gente está tendo uma crise muito grande de confiança. A gente não confia um no outro. Porque quando você confia e se dá mal, aí você ainda fica como culpado. Aí a pessoa fala, tá vendo? Aí você já arma o gatilho. Exatamente. E aí ninguém confia em ninguém. Então você não consegue ter um ambiente saudável dentro da empresa, porque você não pode confiar no líder, porque você está com esse gatilho já, e o líder não confia em você, e está todo mundo armado. É isso que a gente está vivendo hoje. Essa crise de acho que foi desconfiança. Em algum momento, você acha que tem fim? Ou só vai intensificar? Cara, difícil. Eu acho que a gente está numa situação complicada. Eu acho que isso é visto na sociedade quando a gente fala de polarização política. Entendi, é o caminho que você sabe? E aí isso também reflete dentro das relações dentro da empresa. Eu acho que todo mundo se armando por vários motivos e é difícil você reverter. Eu tenho, assim, sendo bem aberto, né? Acho que você percebeu assim, em certo momento. Eu tenho muito medo de qualquer ação de um líder que não agrade ao colaborador, seja qual motivo for, ele ser acusado de líder tóxico. Porque é muito fácil isso acontecer. E aí tende eu acho, tá? É uma visão minha, tá? Não precisa nem concordar, longe disso. Eu acho que essa questão do líder tóxico vai ter um boom, que é hype. Vai ter uma ação. E aí depois vai ter alguma coisa que a gente vai ter que melhorar como sociedade, como empresa, como líderes, como colaboradores. Algo tem que mudar. Porque a bomba tá muito armada, cara. É difícil. Mas eu acho que o colaborador, de novo, né? Acho que não é defendendo todo mundo. Eu acho que tem, como eu falei no começo, tem colaborador ruim. Tem colaborador ficou claro, tóxico. Eu sei. Não, você deixou claro. Mas eu acho que esses colaboradores tóxicos e ruins e etc., mal intencionados, inclusive, eles jogam na onde tá obscuro. E onde tem campo. E onde está obscuro. Onde está obscuro? Quando o líder não é transparente. Porque quando tá tudo preto no branco, não tem como ele reclamar, porque as outras pessoas vão falar assim, isso é uma regra, isso aqui é um combinado nosso. Não precisa ser uma regra, né? Empresa... existe uma transparência, que não é falar coisa sigilosa, mas é você ser tão transparente com a equipe sobre bônus e ônus, sobre ação e reação, que não tem como o cara te acusar de alguma coisa sendo falar assim, não tá clara a regra do jogo? É que numa empresa mais estabelecida isso é bem mais fácil.